quero felicitar a organização desta Academia Cardiovascular, efetivamente, as excepcionais apresentações que vimos há poucos minutos atrás e que realmente nos mudam muito as nossas ideias no nosso dia-a-dia. E, efetivamente, a forma como nós olhamos para a medicina baseada na evidência é muitas vezes desnudada de conhecimentos básicos sobre moléculas e sobre doenças. E às vezes olhamos para coisas que nos vendem, que são desenhadas de forma menos bem conseguida quando conhecemos melhor aquilo que vemos à nossa frente. Eu vou rapidamente falar dos objetivos, que é descrever em 2, 3 minutos as funções fisiológicas da vitamina D, definir o que é uma deficiência de vitamina D, e isto aqui é absolutamente extraordinário. Como é que nós podemos definir algo quando a maioria da evidência que nós temos foi criada sem termos feito alguma vez doseamentos de vitamina D? E esse é um problema que ainda vamos ter que discutir. A evidência na doença cardiovascular, que é aquilo que vocês me pedem para falar um pouquinho, e determinar qual deve ser a nossa abordagem do déficit de vitamina D e, de facto, perceber se isto realmente é um problema pandémico ou não. Fisiologicamente, nós começamos a conhecer esta molécula como uma vitamina, mas ela, de facto, é uma hormona. É uma hormona esteroide, tem um receptor nuclear, é modulador de praticamente toda a produção de citoquinas no nosso organismo e de citoquinas pró-inflamatórias. E, portanto, qual é a dúvida da propriedade anti-inflamatória da vitamina D? Essa é uma questão que cada vez mais se coloca e é porque é que continuamos a colocar dúvidas nas propriedades anti-inflamatórias da vitamina D. Realmente também começamos a colocar algumas dúvidas porque é que este caminho que nós conhecemos muito bem, que a hidroxilação renal é que produz a hormona biologicamente ativa, porque o motivo é que só a hormona biologicamente ativa é que é importante. E começamos a conhecer que os passos intermédios também podem ter alguma importância. Ainda é muito residual esta via de investigação, mas parece que realmente os passos intermédios são importantes. Mas há coisas aqui que nós introduzimos no nosso dia-a-dia. Os não defensores da vitamina D dizem que isto é a nossa evolução como seres humanos, nos protegeu desta necessidade. Mas o facto é que tudo aquilo que nós criamos, que antagoniza a deficiência, antagoniza a produção de vitamina D na nossa realidade, foi criada no século XX. Os protetores solares, a industrialização, o aumento da poluição, o fugir do sol, e, portanto, isto é um pedaço de tempo ridículo comparado com aquilo que é a evolução do ser humano para trás. E, portanto, também aqui pode-se discutir esta intervenção que nos falam e que é redutora. Também é redutor pensar que a função primária é puramente relacionada com a osteoporose. Mas a verdade é que a evidência relacionada com a osteoporose, com as quedas, com o número de fraturas, foi uma evidência criada essencialmente pela introdução de vitamina D nas nossas terapêuticas, mas nunca criada com doseamentos de vitamina D como níveis ótimos ou níveis subótimos. Isto é uma criação que ainda está a ser muito discutida e que não tem tanto interesse como nós imaginamos. Aqui a coisa muda um bocado. É que já há muita evidência efetiva, quer a nível de ratinhos e a nível humano, que efetivamente tudo isto acontece. Diminuição da insulinoresistência, diminuição do risco de pré-eclâmpsia, diminuição das citoquinas pró-inflamatórias, aumento da densidade mineral óssea. O que nós não conseguimos demonstrar é em que circunstâncias e em que altura da vida, em que facto, em que momento em que nós devemos introduzir esta medida, esta alteração, para conseguirmos este benefício. E, portanto, se começarmos a estudar populações em determinadas alturas da vida, provavelmente já teremos um caminho perdido e muitas das alterações que nós pretendemos ver não vamos encontrar na altura que introduzimos estas moléculas. Um estudo muito interessante fala simplesmente do que é que a vitamina D consegue estabilizar o endotélio, essencialmente, provavelmente, a nível da produção de óxido nítrico, e um pouquinho de nada de vitamina D a nível in vitro consegue, efetivamente, haver alguma estabilização do endotélio vascular. Agora, demonstrar isto numa população que isto reduz o risco vascular não é uma coisa fácil. E vão ver já porquê. Definir o que é uma deficiência de vitamina D. Nós
por princípio, estamos a induzir a deficiência de vitamina D. O facto de usarmos roupas, usarmos protetores solares, fugirmos do sol, tomarmos medicamentos que bloqueiam os citocromos mais importantes da hidroxilação renal e da hidroxilação hepática e, portanto, por princípio, nós estamos deficientes de vitamina D. E isto é o princípio básico que nós devíamos pensar antes de pensar que isto é pandémico ou definir coisas deste género. Depois pensar que esta molécula, a 1,25, tem uma semivida muito curta e, portanto, não é boa para dosear, se formos fazer doseamentos, aquilo que nós devemos dosear é 25-hidroxi. Se nós pensarmos que esta é que reflete, de facto, o burden de vitamina D do nosso organismo. Mas criaram estas condições, que são condições que eu poderia quase dizer que fictícias. Quer dizer que menos de 10 nanogramas por mililitro significa deficiência, entre 10 e 20 nanogramas por mililitro insuficiência e os níveis ótimos acima de 30 nanogramas por mililitro. E se nós formos olhar para as populações todas estudadas, quando apontamos para este cutoff de 30 nanogramas por mililitro, toda a população estaria deficiente de uma forma generalizada. Aqui na nossa população do norte do país, um estudo do nosso serviço demonstra que isto não é muito diferente e se nós formos a ver rapidamente, a deficiência é muito elevada na nossa população do norte do país. E aqui o primeiro artigo que me pediram para comentar. Nós doseamos vitamina D para quê? Okay? Realmente, quando a evidência que nós conseguimos fazê-la, conseguimos ter, não é com níveis de vitamina D. Nós não sabemos quais são os níveis adequados de vitamina D, nem o nosso dia-a-dia. Portanto, vamos comentar isto. Este é um comentário que rapidamente nós vamos perceber que há interesses económicos fortíssimos à volta da vitamina D. Qual foi a confusão que foi aqui criada? A confusão criada e que foi desmistificada neste artigo é que nós falamos aqui do intake necessário para que 97% da população esteja com os níveis adequados de vitamina D. Quando olhamos para os níveis, eles dizem que afinal não é 30, é 20. Porque lhes apareceu que era 20 e não 30. E que os níveis médios são 50%. Os níveis que nós todos os dias nos alimentamos, digamos, entre aspas, o intake médio é mais ou menos estes 50% da população e que o intake necessário é 2 desvios padrões do intake médio para que 50% da população tenha níveis ótimos. Já viram a confusão que isto é? O problema é que o intake médio e aqui estes 2 níveis padrão correspondem ao mesmo valor. Ou seja, já tinham aqui quantificado, já tinham aqui introduzido na média necessária para os 50% do valor da população estarem com níveis ótimos, a necessidade para estar acima dos 97%. E, portanto, partiram do cutoff mais alto e que nós precisaríamos era de fazer um aumento ainda acima desta necessidade. O que quer dizer que íamos criar uma artificial deficiência de vitamina D. Isto se nós acreditarmos que estes cutoffs estão corretos e que isto é tudo verdade. Portanto, isto acaba por ser raciocínio real sobre ficção científica. Nós não sabemos quais são os níveis ótimos de vitamina D. Nós sabemos é que nós introduzimos no nosso dia-a-dia uma deficiência real de vitamina D. Agora, a evidência na doença cardiovascular. E isto aqui é um problema. Nós já sabemos que há uma diminuição da queda, do número de quedas e fratura do colo de fémur. Portanto, quando vamos ver meta-análises, percebemos que a diminuição da mortalidade está essencialmente relacionada com isto. Toda a gente sabe que se morre muito com as fraturas de colo de fémur. Portanto, não é muito difícil perceber que se reduz as quedas e fraturas de colo de fémur, que as pessoas deverão morrer menos tomando vitamina D. E a prevenção, obviamente, da doença óssea metabólica. E depois toda esta panóplia de doenças que têm vindo a ser, digamos, quase que todas elas relacionadas com a deficiência de vitamina D, e que se nós dermos qualquer coisa de vitamina D a quem tiver alguma coisa disto, vamos ter um benefício extraordinário. E as coisas não são assim tão evidentes. Nós já sabemos que quem tem déficit de vitamina D tem maior doença cardiovascular. Tem mais doença cardiovascular, perdão. Isto não deixa grandes dúvidas. Também já sabemos que claramente os quartis cá para baixo da vitamina D está relacionado com um maior número de eventos. Este é um slide que é muito mais ilustrativo em relação aos quartis mais elevados.
E também sabemos que os fatores de risco cardiovascular estão claramente relacionados com os níveis de vitamina D mais baixos. Isto é absolutamente surpreendente pensar que isto tem uma relação causal direta. E, portanto, também seria espantoso pensarmos nisto. Aqui a mesma coisa, noutro aspecto, quem tem menos de 20, claramente, tem mais eventos. Mas o primeiro ponto, e este é um ponto importante, é que a vitamina D é, digamos, guardada, entre aspas, no nosso tecido adiposo. E os níveis de vitamina D, se agora vamos para trás, são mais baixos, claramente, e isto é relacionado com o índice de massa corporal. O nosso estudo veio de encontro, o estudo do nosso serviço veio de encontro a tudo o que é evidência, que efetivamente as pessoas obesas têm menos vitamina D circulante, e isso é claro. E, portanto, se as pessoas obesas têm menos vitamina D circulante, as pessoas obesas também são aquelas que têm mais eventos vasculares. Okay? Portanto, estamos a ter o mesmo fator de risco e, portanto, pode ser apenas uma relação de coincidência causal e irmos atrás deste caminho poderá não ser certo. Mas depois vamos olhar para esta meta-análise sobre terapêutica com vitamina D na hipertensão arterial e vemos esta salgalhada e concluem que é nulo o efeito. Okay? Ou seja, parece que as pessoas têm menos vitamina D, provavelmente porque são obesas, têm mais eventos cardiovasculares, mas a gente dá vitamina D e não vai baixar a pressão arterial. Isto era espantoso se fosse baixar a pressão arterial. Mas foram olhar para uma população africana e aqui já a coisa não foi assim. Por cada quartil conseguiam provar que uma diminuição de 1,4 da pressão sistólica. Afinal, na população africana parece que isto pode ter algum efeito. Ok. Aqui o que nós temos que perceber é que metodologias é que nós estamos a estudar. Ou seja, provavelmente se nós começarmos a dar vitamina D em doses baixas numa população saudável, ao longo de 20, 30 anos poderemos ter o efeito que a gente deseja. Provavelmente menos risco vascular associado a isto tudo. Agora, pensar que a vitamina D dada a hipertensos vai ter um efeito benéfico numa população global é pensar num milagre. E esse milagre não iria acontecer. A mesma coisa na hemoglobina glicada. Quer dizer, é pensar que a vitamina D vai baixar a hemoglobina glicada. A vitamina D pode ter muito a ver com a insulinoresistência, mas provavelmente deveríamos ter começado mais cedo. Agora, pensar que a vitamina D é terapêutica para a diabetes também é um problema. Aqui a mesma coisa em relação ao efeito em dose alta, e aqui é outro pormenor, porque há muita mania de dar-se doses muito altas de vitamina D para diminuir o risco cardiovascular, e isto também é absolutamente errado. E quando nós vemos isto, percebemos que não há diferenças entre o grupo que toma vitamina D e o grupo placebo. É evidente que numa população para prevenir risco cardiovascular, e já vou explicar um bocado isto, também não é de pensar que vamos introduzir vitamina D em determinada altura da vida e que isto vai alterar tudo. Finalmente, o famoso artigo que me pediram para comentar, o estudo EVITA em relação à diminuição da mortalidade na insuficiência cardíaca, não demonstra em doses diárias de 4.000 unidades que haja diferença ao longo dos 3 anos de follow-up. Também não era de esperar que isto aconteça, que a vitamina D fosse terapêutica da insuficiência cardíaca e, sobretudo, da insuficiência cardíaca avançada. E, portanto, nós temos que pensar numa hormona, numa circunstância destas, que é um suplemento, como uma terapêutica de suplementação em determinada altura da vida e que poderá ter benefício a longo prazo em bases populacionais, mas não neste tipo de população avançada e com determinadas características. Alguns comentários que podem ver, já é reconhecido que a dose intermitente provavelmente não é eficaz, que nós juntamos nestes estudos pessoas, por exemplo, com níveis de vitamina D e usamos os níveis de vitamina D como surrogate markers e, sobretudo, até já com níveis ótimos, que também não é uma boa ideia. Estudos com 3 anos realmente não são estudos que sejam para base, para este tipo de fármaco, algo importante, e também incluíram, mesmo assim, pessoas que não tinham risco vascular quase nenhum no primeiro estudo de aumento de risco cardiovascular. Portanto, é muito difícil desenhar trials para usar vitamina D e demonstrar que temos benefício em alvos incríveis. Mas algumas sugestões que a gente pode dar.
parece que níveis muito altos não são benéficos. E algures aqui entre os 50 e os 75, ou os 30 e os 55 milimoles, ou os 20 a 30 nanogramas por mililitro, parece ser aquilo que mais beneficia a longo prazo. Ou seja, continuamos com a velha evidência que entre 1000 e 2000 unidades por dia, na base populacional, de pessoas que não têm déficit muito grande, poderão ser benéficas a longo prazo. E isto tem que ser demonstrado em estudos devidamente fundamentados. Como é que a gente determina? Eu vou demorar 1 minuto. 30 segundos. Pronto. Então, rapidamente, só para se perceber quem é que deve efetivamente fazer doseamentos de vitamina D. Aquele que nós pensamos que tem deficiências graves de vitamina D. São as pessoas que vivem em lares, são as pessoas acamadas, são as pessoas que estão em situações de fragilidade. E porquê é que nós doseamos? Porque essas pessoas podem precisar de 100 mil unidades durante 8 semanas para terem níveis normais e evitar a osteomalácia. E só essa população é que efetivamente deve ser rastreada. Portanto, não devemos andar a pedir níveis de vitamina D para coisa nenhuma e muito menos raciocinar à volta deles. Vou passar aqui também à frente e termino, para vos facilitar aqui a vida, que realmente o tratamento da deficiência, quando nós pensamos numa osteomalácia, deve ser elevado, mas numa base populacional, entre 1000 e as 2000 unidades dia, deve ser aquilo que nós devemos fornecer às pessoas e não pensar muito, quer em níveis de vitamina D, quer em termos de evolução das doenças, quando nós começamos a tratar doentes já com 70 anos, com N burden de doenças e que vamos tratar estes problemas aos 70 anos. Também convidar para a nossa reunião anual de autoimunidade. Já perceberam que a autoimunidade e a inflamação agora está ligada a isto tudo, não é? E, portanto, convido toda a gente que queira participar. Muito obrigado. Muito obrigado. Só uma pergunta muito rápida, como a resposta também é muito rápida. Até que ponto a exposição solar podia, de alguma forma, tornar desnecessária a administração terapêutica? Aqui íamos colocar em guerra a Sociedade Portuguesa de Dermatologia, que nos diz que nós não podemos praticamente apanhar sol. Na população jovem é evidente que a exposição solar pequena e curta chega perfeitamente. Está bem demonstrado que acima dos 50 anos o próprio envelhecimento cutâneo praticamente reduz a zero a síntese de vitamina D, mesmo no verão. E isso é impressionante. Mas também já ficou demonstrado que no inverno, em latitudes como a nossa, há praticamente zero de produção, mesmo com alguma exposição solar. Portanto, não vai resolver na população-alvo. Nas populações jovens é evidente, toda a gente vai para a praia e deve ir e deve continuar a ir, porque isso é importante.